A situação no Oriente Médio ganha um novo capítulo dramático. Israel acabou de romper o cessar-fogo e promoveu, nessa última madrugada, entre os dias 17 e 18 de março, um ataque que deixou mais de 400 pessoas mortas e mais de 600 pessoas feridas. Vamos entender o que aconteceu? Israel ataca Gaza e encerra cessar-fogo com o Hamas. O cessar-fogo entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza colapsou na madrugada dessa terça, com ataques renovados do Estado judeu a posições do grupo terrorista na região, que deixaram mais de 400 mortos. Então aí, uma nova movimentação importante para a gente poder ficar de olho nessa situação do conflito colonial que é realizado pelo Estado sionista contra o povo palestino. A operação, segundo as forças de defesa de Israel, irá continuar e se expandir além dos ataques aéreos até aqui. A Casa Branca disse que foi consultada sobre a ação e que a apoia, o que levou o Hamas a chamar os Estados Unidos de parceiros no genocídio. Há sinal de novas ofensivas terrestres após a saída parcial das forças de Tel Aviv do território árabe a partir da trégua que entrou em vigor em 19 de janeiro. Os militares ordenaram a retirada de moradores de algumas áreas da faixa, sugerindo novos ataques. Então, olha aqui, nessa imagem que vocês estão vendo, deslocados internos de Beit Hanun chegam às ruínas de Gaza, capital homônima da faixa. Tá? Movimento importante, né? Movimento importante, sobretudo porque isso reforça aquela tese que a gente vinha trabalhando antes, que é o governo do Donald Trump fechando o cerco com relação a alguns conflitos, como é o caso na Ucrânia, né? Então deixando ali aquela aliança junto com a Europa para um segundo plano, e enquanto isso apoiando, sustentando o projeto sionista que está sendo conduzido pelo Benjamin Netanyahu, né? Vale aí lembrar que o Trump fez um vídeo, né, feito por inteligência artificial, mostrando que o objetivo dele era transformar Gaza em um resort, né? Transformar Gaza em uma área de luxo para que as pessoas possam ir tirar férias. Então acho que essa movimentação que a gente está vendo aqui, ela é muito importante porque ela mostra um novo passo no tensionamento do conflito no Oriente Médio, tá? Houve a usual troca de acusações acerca das responsabilidades. O Hamas afirmou que os ataques foram uma violação unilateral do cessar-fogo e Israel disse que os terroristas se recusaram repetidamente a soltar nossos reféns e rejeitaram todas as propostas recebidas pelo enviado do presidente dos Estados Unidos, Steve Witkoff. Ou seja, né, Israel coloca aí as cartas e as regras do jogo, dizendo que se não for do jeito que eles e seus aliados pretendem, não vai ser de jeito nenhum, né? Então, o cessar-fogo, inclusive, quando ele foi assinado lá em 19 de janeiro, ele representou uma vitória muito importante da resistência palestina, né? Porque a gente, desde o dia 7 de outubro de 2023, ouviu por aí de vários comunicadores, de vários canais de notícia, de vários espaços, que os palestinos estavam condenados, né? De que aquilo ali a gente assistiria, e a gente, de fato, né, está assistindo um genocídio televisionado, mas a resistência palestina mostrou uma capacidade de ofensiva e uma capacidade de organização muito maior do que as forças sionistas esperavam e também contou com o apoio e a solidariedade de muitas organizações e de muitos lugares, né? Vale a pena a gente lembrar também que durante esse ano e meio aí que a gente está vendo a intensificação da colonização israelense, desse conflito anticolonial, vários estudantes de universidades nos Estados Unidos prestaram solidariedade. Aqui no Brasil, a Frente Palestina prestou solidariedade, a FEPAL prestou solidariedade e várias organizações estão aí movimentando esse debate para poder trazer luz acerca do que está acontecendo, né? Então, esse cessar-fogo que acabou acontecendo em janeiro representou uma derrota do projeto sionista, né? Primeiro, porque conseguiu colocar em pauta uma exigência do Hamas, uma exigência dessa organização de libertação, que era a liberação dos reféns, né? Então, enquanto o Hamas, as forças de resistência palestina, estão segurando os reféns que foram capturados ali no 7 de outubro, eles estão conseguindo a soltura e a liberação de muitos prisioneiros palestinos históricos, prisioneiros palestinos que estão há décadas presos, né? Então isso representou uma vitória muito importante, o que também colocou o regime sionista um pouco mais na parede e fazendo aí um movimento de queda de popularidade do governo do Benjamin Netanyahu, né? Mas vamos continuar. Segundo o Hamas, ao menos 413 pessoas morreram e 660 ficaram feridos nos ataques, que começaram às 2 da manhã. Houve ataque em todos os pontos principais da região. A capital, Gaza, Deir al-Balá, Khan Yunis e Rafah.
O ataque foi recebido com protestos pelo Kremlin, que expressou preocupação com a estabilidade regional e as baixas civis. Então isso aqui já muito importante para ficar de olho, né? E por que importante ficar de olho? Porque a gente viu nas últimas semanas um alinhamento cada vez maior dos Estados Unidos com a Rússia no sentido de procurar promover uma resolução para o conflito na Ucrânia, né? A gente viu ali, tem até inclusive um vídeo aqui no canal, né, sobre esse processo, que é a capa do Marionete da OTAN sobre o fim da guerra da Ucrânia, mas que depois eu ouvi um podcast que eu achei muito interessante a análise, dizendo que as forças de segurança russa estão com a suspeita de que esse cessar-fogo que foi promovido, que foi capitaneado pelos Estados Unidos, pode representar uma armadilha para a guerra na Ucrânia. E por que representaria uma armadilha? Primeiro porque hoje a Rússia está em posição de vantagem no conflito, então a ela não interessaria realizar um cessar-fogo simplesmente pelo cessar-fogo, né? Mas talvez valesse a pena esse cessar-fogo com a configuração do novo território, né? Que já é a dominação da Rússia de algumas partes ali do leste da Ucrânia, né? Que a gente viu ali no vídeo também, né? Que a gente falou sobre a OTAN, etc, etc. Então, esse ataque que está sendo realizado contra a Palestina parece criar também um ponto de tensionamento com a Rússia, né? O que pode acabar comprometendo essas organizações bilaterais na própria Ucrânia, né? E tem um outro fator que também é muito importante nisso, que é com relação ao regime na Síria, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. A Turquia manteve sua posição crítica e acusou Tel Aviv de genocídio. Já o alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Volker Turk, se disse horrorizado com a ação de Israel. Há uma movimentação de negociadores americanos e árabes para tentar ressuscitar a trégua, o que não pode ser descartado. Mas o fato é que o colapso coloca um grande ponto de interrogação sobre o futuro da região. A instabilidade é visível em vários pontos. Em Gaza, nas escaramuças recentes no Líbano, em novos ataques israelenses em sua ocupação de uma faixa no sul da Síria e no embate direto entre Estados Unidos e rebeldes Houthis no Mar Vermelho e no Iêmen, tá? Então, esse aqui é um outro ponto muito importante sobre o que está acontecendo no conflito, que é uma notícia que saiu há 2 dias atrás, que foi justamente o ataque dos Estados Unidos contra o Iêmen, tá? Na verdade, o que aconteceu foi que os Estados Unidos lançaram 2 ataques no Iêmen, que é um país que está em guerra civil há muito tempo, e que é controlado por um grupo, que é o grupo Ansar Allah, né? O grupo Ansar Allah, que é um grupo que é solidário e partidário da causa palestina. Então, para você aí que não lembra, né, no ano passado, esses grupos que são popularmente conhecidos como Houthis, né, mas o nome da organização é Ansar Allah, praticaram uma série de ataques contra navios de bandeiras estrangeiras que passam pelo Mar Vermelho, tá? Deixa eu mostrar um mapinha aqui para vocês. Então, olha só, vocês já estão vendo aqui, nesse mapinha a gente tem o Mar Vermelho, aqui em cima, perto da Eritreia, aqui o canal de Suez, bem próximo, e a gente pode perceber que essa área aqui, ela é controlada basicamente por esses rebeldes, né? É controlada pelo grupo Ansar Allah, que impede a passagem de vários navios cargueiros que são aliados dos Estados Unidos ou aliados do projeto sionista, tá? Então esses ataques foram promovidos no ano passado e se configuraram como uma verdadeira pedra no sapato dos Estados Unidos e dessas forças, especialmente porque o grupo Ansar Allah, assim como uma parte da resistência palestina e assim como o Hezbollah, lá no Líbano, lá no sul do Líbano, são grupos que também têm apoio logístico e apoio político do Irã. Tá? Então, me parece que essa movimentação é uma movimentação que vai de frente a um ataque sobre o Irã, aproveitando a brecha que foi aberta na destruição da Síria com a queda do regime de Bashar al-Assad, né? E a entrada aí do HTS como o partido dominante naquela circunstância. Tudo aponta para a pressão de Trump sobre o Irã, patrocinador dos rivais de Israel e de Washington no Oriente Médio, algo que será aplaudido pelo premier Benjamin Netanyahu, cuja permanência no poder parece atrelada à sua capacidade de manter Israel em pé de guerra. Então isso aqui é muito importante, né? Muito importante. O Irã se consolidou como um agente hegemônico com muito poder na região do Oriente Médio. Então o grande objetivo dos Estados Unidos nesse contexto é desestabilizar essa aliança, desestabilizar esse país
para poder garantir que o projeto sionista, que é apoiado pelo Trump, especialmente pelos Estados Unidos, possa se expandir naquela imagem que a gente já viu da grande Israel, né, que é com o Netanyahu usando o mapinha, mostrando ali qual que é a área que eles pretendem anexar, etc, etc. Israel vinha sinalizando que retomaria os ataques ao Hamas nas últimas semanas. No centro da crise, há a questão do futuro político tanto do Hamas quanto do governo Netanyahu. Os radicais são colocados como carta fora do baralho em qualquer transição no território que comandam desde o cisma com a facção que governa a Cisjordânia, a autoridade palestina, em 2007. Só para a gente poder também trazer aqui um levantamento histórico, né? Fazer aí um breve levantamento de memória, né? Tudo isso tem no canal, tá? Tem uma playlist aqui no canal chamada Palestina, em que a gente tem os principais vídeos sobre o tema Palestina, tá bom? Então se você perdeu alguma coisa, quer se informar mais, lá tem vídeo sobre o Apartheid, tem vídeo sobre o Ansar Allah, tem vídeo sobre as organizações pela paz, enfim, tem um monte de coisa lá que você pode consultar, tá bom? E sobre a situação da Síria também tem um outro vídeo que eu queria recomendar para vocês, que é o vídeo sobre o golpe no Bashar al-Assad, tá bom? Se procurar ali a questão da Síria, você vai encontrar. Mas também recomendar aí o canal do meu camarada Euclides Vasconcelos, tá? Se vocês não conhecem o canal do Euclides, vale muito a pena conhecer, um canal sobre geopolítica e análises profundas sobre esses temas. Mas voltando, né? O que acontece é o seguinte, a Palestina, ela é historicamente governada a partir da disposição dela em duas regiões. A primeira dessas regiões é a faixa de Gaza, que é a faixa que está sendo atacada ali por Israel. Deixa eu abrir aqui um mapinha. Então, olha só, gente. A Palestina, ela é governada desde 67 a partir da divisão do território em dois espaços, né? O espaço aqui da direita, que a gente está vendo, que é o West Bank, que é a chamada Cisjordânia, e a esquerda aqui, que é a faixa de Gaza. Em 2007 e 2008, houve uma eleição, né? Existem eleições para Gaza e na Cisjordânia, e aí nessas eleições, na Cisjordânia, foi eleito para a autoridade palestina um partido que é o partido chamado Fatah. O partido do Fatah é um partido que tem posições mais reformistas com relação à questão sionista, que reivindica a independência da Cisjordânia, da Palestina, etc, etc, mas que tenta fazer essa mediação mais... não pró-Ocidente, mas uma mediação que desarticula a resistência organizada dos palestinos. E aí, o que acontece é que nessa primeira década dos anos 2000, essa situação de guerra na Palestina se intensificou muito, o que vai acabar levando, em 2007 e 2008, a eleição do Hamas. Né? Eu já falei sobre o que é o Hamas, já tem vídeo no canal sobre isso, e a posição do Hamas em relação à resistência palestina, ela é muito diferente da posição da Cisjordânia, do Fatah, né? Que é governada pelo Fatah, que é a organização e a articulação de uma resistência armada, né, de uma resistência anticolonial às vias de fato. Então, desde 2007 e 2008, a faixa de Gaza é governada pelo Hamas, que tem essa mudança na perspectiva estratégica, né, e que representa uma ameaça muito maior ao sionismo do que hoje a autoridade palestina na Cisjordânia. Não é à toa que na Cisjordânia, quando começou a acontecer a guerra e o processo de genocídio começou a se intensificar, a galera, os palestinos, saíram às ruas para pedir a renúncia do Mahmoud Abbas, né, que é o cara que governa a Cisjordânia. Mas enfim, continuar. Ao dificultar o prosseguimento dos termos do acordo com Tel Aviv, a chamada fase 2, o Hamas tenta ganhar tempo. Foi assim durante o processo de libertação inicial dos reféns, com ameaça de renovação das hostilidades frequentes. Já Netanyahu faz o mesmo por outros motivos. Do ponto de vista doméstico, o fracasso em dar sequência ao processo de libertação dos reféns tomados pelo Hamas em 7 de outubro de 23, ataque que disparou a guerra, o pressiona por um lado. Então, mais uma vez, né, a gente perceber e entender que o cessar-fogo, ele representa uma vitória desse corpo palestino de resistência. E ainda mais porque Israel, sendo um país com muito mais armas, estruturas, logísticas, etc, etc, teoricamente deveria ter colocado a guerra no bolso, né? E não colocou. Porque a resistência armada do Hamas, da resistência palestina, não é só do Hamas, mas de várias organizações, foi muito maior e muito mais intensa do que isso. Do outro, a ultradireita que o sustenta no parlamento cobra o endurecimento com os palestinos, né? Hoje em dia, para poder também dizer, o sionismo ele é o projeto mais próximo que existe do nazismo no mundo inteiro.
né? É o nazi-sionismo que tá aqui, ó. Impede igualdade um com o outro, tá? E ó, mas isso é horrível de ser dito, é não sei o quê. É a verdade, né? É a verdade. Se você pega a história de uma organização política, de uma ideologia, que tem como princípio fundador esse processo de separação e essa ideia da formação étnica de um Estado, a gente está falando de um projeto que tem um projeto de fundo a criar e separar os outros povos daquela região, né? Tem um vídeo no canal sobre o apartheid palestino também que vale muito a pena dar uma olhada. O premier ganhou musculatura com a volta de Trump ao poder, com seu plano delirante de remover os palestinos de Gaza para tornar as ruínas do empreendimento imobiliário à beira-mar. Netanyahu vive também uma guerra interna contra o chefe do Shin Bet, o Serviço de Segurança Interna, que participou com a IDF da nova operação, Ronen Bar. O premier chegou a anunciar que recomendou a remoção do diretor por falta de confiança. As Forças Armadas também estão num processo de transição, com um novo chefe de Estado-Maior, Yair Zamir. A ideia de retomar ações grandes com suas forças descansadas após 2 meses pode ser tentadora para suas pretensões. E aqui, né, uma das maiores mobilizações em massa de refugiados da história, que é a volta dos palestinos para Gaza, né? Uma situação realmente que Gaza está completamente devastada, completamente destruída. Tudo isso embaralhou as cartas na região, forçando atores como países árabes a se mexer, pressionados por Washington para receber boa parte dos mais de 2 milhões de moradores de Gaza. Egito e Jordânia protestaram e os sauditas buscaram algum protagonismo, mas até aqui nada aconteceu além de propostas de reconstrução vagas. Na dita fase 1, foram libertados 25 dos 251 reféns tomados no 7 de outubro. E vale aqui a gente lembrar, né, você pode pesquisar aí na internet, dar uma olhada, tal, na condição que os reféns israelenses saíam da região de Gaza, né, quando eles eram libertados, qual era o estado de saúde deles e comparar com o estado de saúde que os palestinos saem das prisões sionistas na Cisjordânia, né? Que é, assim, uma diferença bizarra. Tem foto de refém israelense pedindo para tirar foto com arma de soldado do Hamas, abraçando, agradecendo, etc, etc. E nada disso sai na mídia, porque a ideia da mídia hegemônica, né, desse aparelho ideológico, é de pintar o Hamas como uma organização simplesmente terrível e desumana, né? E que, na realidade, a gente percebe que essa adjetivação e essa criação é muito mais por parte de Israel do que de qualquer outro grupo. Em troca, até aqui, cerca de 2 mil palestinos foram soltos de prisões em Israel. A fase 2, olha isso, 2 mil palestinos foram soltos de prisões em Israel. 2 mil palestinos. O Hamas foi muito bem sucedido nessa empreitada de conseguir garantir essa pressão para a soltura desses prisioneiros políticos. A fase 2 previa o fim da desocupação de Gaza pelos israelenses, mas eles seguem em faixas fronteiriças e a libertação dos reféns remanescentes. Tel Aviv chegou a propor no começo do mês uma nova trégua de 50 dias para fazer tais arranjos, mas o Hamas rejeitou. Netanyahu passou a segurar a entrada de ajuda humanitária na região, piorando ainda mais a situação já dramática na faixa. De lado a lado, houve testes de estresse com ataques pontuais. Agora a região volta à incerteza, né? Então, vamos analisar isso aqui, né? O que pode acontecer? Dados esses novos fatores, né, eu acho que é muito importante a gente perceber que a guerra no Oriente Médio ela está ganhando uma proporção cada vez mais avançada. A gente havia comentado que a ofensiva que a Frente de Libertação Palestina realizou no 7 de outubro de 2023 e a resposta de Israel na faixa de Gaza já eram os sinais da articulação desses blocos em guerra, né? Então, por um lado, você tem essa resistência palestina que recebe apoio de solidariedade político-logístico de países como o Irã, do grupo Ansar Allah, do Hezbollah, e que estão funcionando como esses interrompedores da ofensiva sionista, da ofensiva israelense. Com a ascensão do Donald Trump ao poder, esse projeto sionista ele ganha um novo fôlego. E esse novo fôlego vai ser pautado principalmente na necessidade não só do controle de Gaza, né, do controle sobre os palestinos, mas principalmente no processo de isolamento e de enfraquecimento do Irã. Então, isso vai ser muito acelerado também graças à queda do regime do Bashar al-Assad na Síria, né? Vale aí lembrar que a Síria
estava em guerra civil desde 2011, e você tinha um território muito fragmentado, você tinha um território muito complicado, né, nesse sentido de forças disputando o controle daquela região. E no ano passado, foi a família do Bashar al-Assad, os seus principais ministros e tal, foram retirados por forças russas, e aí o regime do Assad na Síria, que era um ponto importante de resistência, né, de solidariedade aos palestinos, mas também de um bloco contra-hegemônico às forças israelenses e às forças apoiadas pelos Estados Unidos, caiu. Né? Então esse bloco de poder acabou caindo, e aí isso leva a região a uma fragilização cada vez maior. Né? Tem um vídeo do Euclides sobre isso, né, nesse tema. Deixa eu só puxar aqui para mostrar para vocês. E eu não vou me estender muito, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Ah, não, perdão, é no canal do Jones. É esse vídeo, Uma Nova Guerra Civil na Síria. Guerra e Política, com Euclides Vasconcelos. Então lá tem mais detalhes sobre como a Guerra Civil Síria vai se articular, como ela vai ser montada, e também falar para vocês se inscreverem aí no canal do Euclides, que é um material realmente de excelente qualidade excepcional. Mas então, o que a gente está vendo, né, e como eu disse lá no meu vídeo sobre a Terceira Guerra Mundial, a gente está vendo a formação dos blocos de agentes da guerra de maneira cada vez mais robusta e de maneira cada vez mais consistente, né? O que representa, de fato, uma caminhada cada vez mais acelerada para a expansão do conflito regional. Então, com o Irã sendo um agente político cada vez mais isolado, com a queda do regime sírio do Bashar al-Assad, que representava um ponto importante, uma âncora importante a esse projeto sionista, é o momento para que Israel possa avançar cada vez mais no seu projeto de expansão colonial e agora, com a eleição do Trump, ter um apoio mais assegurado e ainda mais propício para esse avanço. Tá? E enquanto isso, outras frentes de guerra tentam ser desestabilizadas ou retiradas ali, que é o caso da guerra da Ucrânia, né? Mas a gente já comentou também que muito possivelmente esse cessar-fogo que foi proposto pelos Estados Unidos é um cessar-fogo que prejudicaria os interesses estratégicos da Rússia nesse conflito. Então, acho difícil que a Rússia aceite esse cessar-fogo diretamente, e aí a gente vai precisar esperar o resultado da reunião do Donald Trump com o Vladimir Putin, né? Então, mais uma atualização aí sobre o que está acontecendo. E provavelmente a gente vai ver a extensão e a expansão desse conflito regional, e que é uma amostra de como rufam os tambores da guerra imperialista, né? Rufam os tambores aí de um conflito que promete se expandir cada vez mais. Mas eu quero saber o que você acha disso, tá? Comenta aqui embaixo se você acha que essa guerra vai se expandir, se você acha que o Irã vai conseguir conter esse avanço de Israel, se essa guerra vai ganhar proporções cada vez maiores com as atuações do Trump. E também pedir para você não se esquecer de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e convidar você para participar do nosso grupo de leitura. O link está aqui na descrição desse vídeo para você poder participar e debater várias coisas com a gente. Também não deixe de se tornar membro desse canal. A partir de R$5 por mês você pode acompanhar todas as lives e todos os conteúdos. Inclusive este conteúdo aqui está sendo produzido numa live exclusiva para membros, e aí a gente vai deixar ele disponível porque, como é um tema muito importante, a gente vai garantir que ele seja acessado por todo mundo, tá bom? Mas, para você poder ajudar o canal e também acessar todo esse conteúdo, não deixe de clicar no Seja Membro aqui embaixo, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui, valeu e até a próxima.